Pode ser? Inventei esses valores agora, de cabeça. Só para a gente poder ter algum plano de fundo aí, alguns valores para a gente poder trabalhar. Se eu te desse esses valores e perguntasse, pessoal, qual é o sentido da corrente que está nessa malha aqui? Nessa malha. E aí vamos tentar entender o que é a definição de malha. Quando a gente fala de malhas, malhas tem no plural aqui, né? É porque eu estou trabalhando com mais de uma malha. Eu não tenho como resolver esse circuito como se ele fosse um circuito só. Então é convencional a gente quebrar esse circuito ou resolver ele mais de uma vez para conseguir chegar no valor final. Então vamos entender aqui o que eu posso fazer. Eu simplesmente poderia vir aqui nesse circuito e recortar ele, tá? Então vou até fazer... Vocês querem que eu posso apagar aqui esses is aqui que eu fiz? Só para mostrar. Isso aqui era só para mostrar, lembrar da lei de Kirchhoff, né? Agora vamos tentar imaginar de verdade a realidade por trás desse circuito. O V1 que está aqui, você sabe o sentido da corrente que está nessa malha 1 aqui? Eu vou chamar numa malha 1 aqui, ó, e esse aqui eu vou chamar de malha 2, sentido beleza? real ou sentido convencional? Então, boa pergunta. Primeiramente a gente já definiu desde o começo que a gente usar o sentido convencional, beleza? E o sentido convencional da corrente é do... Positivo do negativo. Perfeito, perfeito. Então, se você disser para mim que essa primeira malha segue o sentido horário, eu vou concordar com você, beleza? Apesar de que isso não faz o menor sentido. Por que não? Eu não tenho certeza se a corrente aqui de fato está no sentido horário. Você fala, professor, claro que vai estar no sentido horário. Não vai do mais para o menos? Aqui não é o mais? Aqui não é o menos? Então a corrente está seguindo esse sentido. Calma antes de você prosseguir nisso. Por quê? Porque na verdade eu não tenho só uma fonte aqui, eu tenho duas. Aí você vai falar, mas essa é maior que essa. Tá bom, pode ser até um indício de que de fato a corrente aqui seja no sentido horário. Mas ainda assim você não tem como afirmar. Por que não? Porque o que acontece nessa malha 2 aqui pode interferir na malha 1, certo? A gente já aprendeu antes que dependendo da forma como as fontes se interagem dentro do circuito, as tensões podem se somar, podem se subtrair, podem se manter, dependendo de como elas estiverem colocadas aqui. Então nesse caso, pensa comigo no seguinte, imagine que eu tivesse duas fontes. É claro que se eu tivesse só duas fontes, né? Vamos mudar um lado de uma delas aqui para ficar mais... Tá? Se eu tiver duas fontes aqui, eu falar, olha, essa fonte está gerando uma corrente, né, uma tensão para cá, essa aqui está gerando uma tensão para cá. Vamos lembrar que a tensão ela sempre segue o sentido contrário do sentido da corrente. Então se a corrente ela é do mais para o menos, a tensão ela é sempre do menos para o mais, o que justifica, por exemplo, o sentido dessa linha seta, correto? O sentido da tensão e da corrente são sempre contrários um do outro pelo sistema convencional que a gente tem falado lá desde então, certo ou não? Então quando a gente vai fazer queda de tensão, a gente sempre faz a queda de tensão do menos para o mais. Essa é a nossa regra. Para dizer, olha, esse é o sentido da força. Se a gente padronizar isso, a gente nunca vai errar. Tá? O que pode acontecer é você começar a misturar. A hora eu uso a força do menos para o mais, outra da hora do mais para o menos. Se você quiser adotar tudo do mais para o menos, também não tem problema. Tá certo? O que você não pode fazer é misturar. Porque daí você vai estar somando, subtraindo fontes a seu bel prazer que não condiz com o circuito real. Tá certo? Agora eu vou perguntar, se eu tenho duas tensões, uma para cada lado, você concorda comigo que eu também tenho duas correntes aqui? Uma corrente que vai vir do mais para o menos e uma que vai vir do mais para o menos nesse sentido? Olha só, aqui eu estou indo do mais para o menos e aqui eu estou indo do mais para o menos. Qual é a corrente correta? Essa está no sentido horário e essa aqui está no sentido anti-horário. E aí? O que está acontecendo aqui na verdade? Professor, uma não iria de encontro com a outra? Sim. Nossa. Mas tem uma que vai prevalecer sobre a outra, desde que elas sejam maiores. Se elas forem exatamente iguais, aí concordo com você que as correntes vão deixar de existir. Porque é uma corrente indo num sentido e outra indo no outro. Se elas tiverem exatamente a mesma força, essa corrente vai se anular. Tá? Agora, é claro que se eu tiver uma força maior que a outra, a corrente também vai ser mais forte na onde tiver mais força, correto? Então se eu falar, olha, essa ponte tem 20 e essa aqui tem 9... facilmente você vai me dizer, ah, calma aí, então eu tenho 20 e tenho 9, essa aqui é maior que essa. Então o que acontece? O sentido da minha tensão vai seguir a maior. E o sentido da corrente também segue a maior. Porque é ela que vence tudo, tá certo? Mas qual é o valor da tensão total aqui? O V total no meu caso aqui vai ser os 20 menos os 9, então eu vou ter 11 volts. Certo? Muito bom.
E o I aqui? O I vai ser correspondente aos 11 volts, tá certo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando você tem duas malhas, a malha 2 pode influenciar a malha 1 de forma que essa corrente não esteja de fato seguindo para esse caminho. E aí nós podemos entrar numa questão um pouco mais complexa. Por que não, professor? Se essa fonte é maior, não vai acontecer sempre isso? Aqui, olhando para esse circuito, já sabendo um pouco o que vai acontecer, eu digo que a corrente realmente está no sentido horário. Mas poderia não estar, tá certo? Poderia simplesmente estar no sentido contrário desse, certo? Então nada mais do que você fez aqui foi um chute. Você chutou um sentido de corrente. Isso vai causar algum problema em termos matemáticos para a gente? Chutar o sentido da corrente? Vai. Desde que você mantenha íntegra as suas definições do que acontece com a tensão e com a corrente dentro do circuito, você não tem problema de chutar no sentido errado. Lembra que eu acabei de comentar aqui com vocês? Se você sempre adotar tensão é do menos para o mais, corrente é do mais para o menos, acabou, tá? Acabou. Agora, é claro que aqui você pode fazer um sistema até diferente disso. Você pode inventar uma corrente e tudo que você usar para essa corrente, se no final estiver errado, se você chutou o sentido errado da corrente, o que vai acontecer aqui pra gente? Essa corrente ela vai aparecer com um sinal diferente, né? Um sinal de menos. Então, por exemplo, se eu chutei a corrente no sentido horário e ela estava no sentido anti-horário, o valor dela era 2, então não é 2, é menos 2, tá? É menos 2 e que você pode pensar, é menos 2, então eu tenho que usar essa corrente como valor negativo? Não, é só você inverter o sentido da corrente no circuito e trabalhar com ela no sentido positivo. E aí você tem certeza que aquela corrente está indo naquele sentido, horário ou anti-horário. Mas aqui agora a gente não tem como definir isso. Mas para a gente começar a inventar e calcular alguma coisa, nós precisamos primeiro fazer um chute. Quer dizer, eu preciso lançar uma corrente nesse circuito. Eu vou dar uma recomendação. Não é o único método de se fazer, tá? Eu acho mais fácil, na minha opinião, mas isso pode variar aí de cada um, tá? Beleza? Se vocês olharem isso em livros, tal, existem alguns métodos diferentes de resolução, tá? Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês é o método que eu uso e que segue sempre uma receita que não vai dar problema para você nunca, tá certo? Posso apagar aqui? Então isso aqui era só para mostrar por que a corrente não necessariamente está no sentido horário aqui. E, eu ia falar, mas a fonte não é maior, vai ser sempre? Não, por conta das resistências. Quando você tem resistências no circuito, essas resistências elas podem criar divisores de tensão. Então, de repente, a tensão, mesmo sendo menor desse lado, ela consegue gerar uma influência maior sobre determinadas partes do circuito da primeira malha do que a própria fonte da primeira malha. E aí é onde que o sentido da corrente inverte, mesmo com ela sendo maior que a outra. Tá certo? Mas a gente vai ver aqui que não vai acontecer isso aqui, tá? Professor, é possível ter uma queda de tensão no meu circuito utilizando duas fontes ao invés de utilizar uma resistência? Usando esse método aí? Você pode usar quantas fontes você quiser e quantas resistências você quiser também. Esse método ele é padrão para qualquer caso. Mas eu consigo uma queda de tensão usando apenas duas fontes, né? Uma maior e outra menor. Eu vou ter uma queda de tensão no circuito, não vou? Você fala uma queda resultante. Isso. Sim, desde que eles não estejam ligados dessa forma. Porque aqui, por exemplo, o que acontece? Eu tenho uma resistência em série com a fonte. Entendeu? Aí fica difícil. Se claro que se eu tivesse uma fonte no lugar de uma das resistências que o caso está perguntando, aí eu posso somar ou subtrair elas, porque dentro desse segmento aqui elas estão em série. Beleza? Então é óbvio que ainda você pode utilizar os métodos do circuito misto, que a gente já tinha falado anteriormente, para resolver, para simplificar isso aqui. Mas esse é um circuito exemplo que não tem como simplificar mais. Ele chegou no extremo dele já. E a gente não conseguiu resolver ele ainda, tá? E aí, como que eu consigo sair disso? Então, o primeiro passo nosso aqui vai ser chutar uma corrente, certo? Então, o primeiro passo para resolver esse circuito aqui vai ser chutar, vou colocar o chutar aqui, entendo, né? Tipo, inventar aí um sentido para as correntes do circuito. Eu quero que fique bem claro, porque assim, por mais que você ache que não está chutando, você está, beleza? Por mais que você, não, eu estou seguindo a fonte, mas é um chute, você não sabe o que de fato vai estar acontecendo aqui dentro. Professor, então uma pergunta, divisores de tensão que você estava falando é por causa do nó, né? Pode chutar no sentido que você quiser. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, e é o que eu vou fazer nas nossas aulas. Eu, por padrão, chuto sentido horário.
Por quê? Porque é mais fácil, porque a gente guarda um método só, é mais tranquilo para resolver, tá? Então eu vou seguir o sentido horário de chute, tranquilo? Poderia ser anti-horário também, professor? Poderia. Poderia ser um horário anti-horário? Poderia. Mas eu quero chutar os dois no sentido horário. Então as duas correntes que vão estar passando nesse circuito aqui estarão no sentido horário. Você fala, professor, mas agora essa corrente não tem nada a ver com essa fonte. Tudo bem, isso não é problema. Inclusive eu tenho certeza que eu vou acertar as duas correntes aí. Mas mesmo que eu errasse, isso não teria nenhum problema para mim. Tá certo? Então eu vou chutar as correntes no sentido horário e horário nas duas malhas. Como eu disse, se eu errei o chute da corrente, o que vai acontecer é que a corrente vai aparecer para mim depois com um sinal negativo. Aí é só você trocar o sinal e trocar o sentido da corrente, tá tudo certo. Tá bom? Qual que é o segundo passo? O segundo passo vai ser de encontrar os sentidos das tensões nas malhas. Agora que vem a parte legal. Essa parte não é chute. Ela segue o chute, mas ela não é chute. Você só tem que ser coerente, beleza? Então o que você vai fazer nesse caso? Vamos pegar um circuito aqui de novo. Vou desenhar ele de novo só para a gente poder... Vou desenhar ele um pouco mais espaçado agora. Para a gente poder... Para a gente poder fazer o nosso sentido de tensão. Beleza? É o mesmo circuito de cima, igualzinho. Onde eu vou ter aqui meu V1, meu R1, meu R2, meu R3 e o meu V2. O sentido da corrente aqui, como eu disse, nos dois casos ela está no sentido horário. Vou até desenhar menor aqui para não confundir muito, tá? Esse I está virando para cá e esse I está virando para cá. Tranquilo? Esse aqui eu vou chamar de I1 e esse aqui eu vou chamar de I2. Isso significa que, por enquanto, estou considerando dentro desse sistema de duas malhas, duas correntes só. Mas a gente sabe que no final existem três, não tem problema. Deixa isso para a gente descobrir no final, tá bom? Por enquanto, eu sei que nós temos duas correntes. Uma corrente dessa primeira malha e uma corrente dessa segunda malha. Como que eu faço a parte do levantamento das tensões? Lembrando a vocês que tensão segue sempre do menos para o mais. Como que eu sei onde é o menos e o mais nesse circuito aqui? Então, primeiramente, a fonte, nós sabemos onde é o menos e o mais por conta da simbologia. Isso aqui não depende do sentido da corrente, beleza? A corrente pode estar no sentido da fonte ou contrário, mas o sentido da polarização da fonte é sempre o mesmo. Então aqui vai ser mais também, aqui vai ser menos. Não importa que o sentido da corrente aqui seja no sentido contrário do da fonte. A fonte não muda a polaridade por conta da corrente. Agora, as resistências, todas vão seguir o sentido da minha corrente, beleza? Tem dois processos que você pode fazer aqui. Um deles é só você pensar o seguinte, olha, na malha 1 eu tenho R1 e R2. E a corrente que passa aqui dentro está no sentido horário. Logo as tensões desses dois aqui vão estar no sentido anti-horário, porque é sempre o contrário. E pronto. Qual que é o sentido anti-horário? É para cá e é para cá, beleza? Assim, não acompanhe a seta como um horário aqui, tá? Sigam ela no circuito aqui. Na verdade ela está apontando para cima, então ela, dentro dessa malha aqui, ela não vai para lá, ela vem para cá, tá bom? Tudo bem? Vocês querem que eu faça a setinha reta? Eu faço, ó. Para não confundir muito vocês. Beleza? Já aqui no I2, ele também está no sentido horário. Então as tensões também estão no sentido anti-horário. Então o R3 também está para cá e o R2 também está vindo para cá, para baixo dessa vez. Toda vez que você chutar a corrente no mesmo sentido das duas malhas, vai acontecer isso aqui, ó. O resistor que está entre as duas malhas vai passar a ter uma corrente no sentido da malha 1 e uma corrente no sentido contrário pela malha 2. Aí você vai falar, é só cortar aqui, né? Cancela, cancela. Não, beleza?
Por que não? Porque essas são as correntes de valores diferentes. A gente não sabe ainda os valores que elas vão ter. Só se elas forem iguais, para você poder cortar um do lado e o outro. Se elas não tiverem o mesmo valor, não pode cortar. Então larga ela quieta aí, que você não sabe nada sobre ela ainda. E as baterias, elas vão sempre do menos para o mais, seguindo o padrão que nós estamos adotando desde o começo. Tá certo? Agora, o que aconteceu com esse circuito? Eu tenho todos os sentidos de tensões já definidos no circuito. Eu tenho o lado da tensão do R1, do R2, do R3, do V1 e do V2. Inclusive do VR2 aqui, né, só para a gente deixar bem claro, eu tenho dois sentidos também de tensão. Uma vez que eu tenho uma corrente indo para um lado e outra para o outro, as tensões também seguiram caminhos contrários. Logo, eu tenho duas tensões aqui em cima. Duas? E é essa que vai matar o nosso, né, vai deixar o nosso circuito possível ser resolvido. Porque agora que a gente tem a tensão dos dois lados aqui, na hora que eu for calcular aqui pelo sentido das correntes e tudo mais, eu vou saber se elas vão somar, se subtrair, enfim, o que vai acontecer com a tensão da R2. Bom, seguindo agora para outra parte do nosso processo, que é o terceiro passo aqui. O terceiro passo nosso vai ser o de equacionar as malhas. Agora que vem a parte que eu acho mais complicadinha. Se você souber equacionar as malhas, realmente não tem mais segredo nenhum daqui para frente, tá? Como vocês viram, eu peguei o circuito, a única coisa que eu fiz até agora foi chutar uma corrente, até aí, chutei. Fiz o sentido da tensão ao contrário do sentido da corrente, tanto para malha 1 para malha 2, e agora eu vou equacionar as malhas. Pessoal, para facilitar a vida aí, eu vou fazer um desenho aqui do lado, para vocês enxergarem o que é cada uma das malhas. Então deixa eu fazer um negócio primeiro aqui. Vamos fazer aqui, ó, malha 1, tá? Vou pegar só a malha 1 e vou equacionar a malha 1, usando a lei de Kirchhoff. A malha 1, a gente está enxergando ela como isso aqui, ó. É uma fonte e duas resistências. Isso aqui é minha malha 1, correto? Todo mundo enxergou isso? Certo? Onde eu vou ter aqui V1, R1 e R2. Apesar de eu ter quebrado o circuito só numa malha, eu vou considerar o R2 como tendo a tensão que sobe da malha 1, que eu vou chamar de vamos chamar de VR2 aqui, pode ser? VR2 e aqui eu vou chamar de VR2 Só para a gente poder diferenciar e saber que uma tensão é pela malha 1 e outra tensão é pela malha 2. O R1 está indo para esse sentido aqui, eu vou chamar de VR1, beleza? E o V1 está indo para cá, tranquilo? Então estamos aí com todas as tensões que existem nesse circuito. Eu queria que você me dissesse, que circuito é esse? Série. Beleza? O que acontece no circuito série? A gente tem a mesma corrente e a tensão se divide, né? E nesse caso aqui, a tensão se divide como? Bom, aí tudo depende de quem você quiser adotar como referência. É óbvio que é mais fácil adotar a fonte, mas nada impede você de adotar qualquer um dos elementos dentro do circuito como referência. Então eu posso adotar, por exemplo, o V1 como referência. O que é essa referência? Então vamos lembrar da lei de Kirchhoff que a gente discutiu agora no começo da aula. Era a lei de Kirchhoff para tensões, que eu falei para vocês que a soma das quedas de tensão é igual às tensões aplicáveis. Nesse caso, vamos enxergar de uma forma diferente. Se você pegar as tensões aplicadas e juntar com as quedas de tensão, você concorda que o resultado disso tende a ser zero? Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu tenho uma bateria, né? Vamos pegar um exercício sério, assim, que nem esse daqui. Não precisa copiar não, só para demonstrar aqui, ó. Com duas resistências, beleza? Eu nem vou pôr valores aqui, mas eu disser para você, olha, a tensão que está aqui é de 3 volts e a tensão que está aqui é de 5 volts, beleza? Então você vai falar, bom, a tensão aplicada é igual a soma das quedas de tensão. Você sabe que essa tensão está indo para um lado e as outras estão indo para o sentido contrário. Então essa é a tensão aplicada e essa são quedas de tensão. Então eu posso dizer para você que esse V total aqui, não, vai ser igual ao quê? O 3 mais o 5. Então eu vou ter 8 volts de tensão, certo? Você concorda comigo que se eu pegasse esse cara aqui e pegasse esse VT e jogasse ele para dentro da equação, como que acontece? O VT está positivo aqui, né? Quando você joga ele para o lado de lá da igualdade, ele subtrai, correto? Então vai ficar assim, ó. Como se ficasse 3 mais 5 menos 8 igual a 0. Isso aqui continua mantendo uma verdade? Sim, né? Se eu pegar e somar 3 mais 5 dá 8. Se eu subtrair 8 dá 0.
Não faz sentido? Então é exatamente isso que a lei de Kirchhoff também coloca. E se você somar todas as tensões, ou colocá-las todas juntas do mesmo lado da equação, o resultado vai ser zero. Se você juntar a equação que as tensões aplicadas e as quedas de tensão, o resultado disso tem que ser zero. Toda a tensão aplicada no circuito está, de alguma forma, distribuída entre as resistências. Então, se você considerar isso aqui, você já tem aí como garantia que a soma de todas as tensões do circuito dá zero. Agora que vai vir o ponto que eu queria explicar para vocês. Vamos utilizar aqui dentro desse circuito uma referência. Essa referência é o seguinte, é a minha tensão aplicada, tá certo? Não importa se você considerar o V1, R1, VR2, não importa. Você vai considerar alguém aqui dentro como sua tensão aplicada. Tudo que tiver no sentido da sua tensão aplicada, soma com a sua tensão aplicada. Tudo que tiver no sentido contrário da sua tensão aplicada, subtrai da sua tensão aplicada. Vamos imaginar desse jeito? Então vai ficar assim, ó. Vou pegar o V1 primeiro, pode ser? Vai ficar V1, o R1, o VR1 aqui, ó. Está no mesmo sentido ou sentido contrário do V1? Então você vai subtrair o VR1. Vai ficar V1 menos VR1. Beleza? O VR2, calma, agora que nós temos que pensar. O VR2 tem duas tensões diferentes. Vamos analisar a primeira da malha 1, depois a gente pensa na da malha 2. O VR2 da malha 1 está no mesmo sentido ou sentido contrário do V1? Contrário. Ó, está seguindo o sentido horário. Não, pessoal, contrário. Cuidado com isso aqui. Segue o sentido aqui, ó, tá? Ele está indo no sentido horário, tá bom? Esse aqui está no sentido anti-horário. Desculpa, contrário, né? Anti-horário, né? Aqui você vai subtrair também o VR2, que eu coloquei VR2-1, né? Para lembrar que esse VR2 é o VR2 da malha 1. Olha só o que acontece com o VR2 da malha 2. Ele está apontando para baixo. O sentido dele dentro da malha aqui está indo no mesmo sentido do V1. Todo mundo está vendo? Então eu tenho que somar aqui com o meu V1, ó, mais VR2 da malha 2. Percebe? Isso tudo tem que ser igual a zero. Então eu acabei de criar uma equação baseado no sentido das tensões daquela malha. Só que, pessoal, eu queria que vocês olhassem para essa equação e me dissessem o que eu fiz até agora. Porcaria nenhuma, né? Porque basicamente eu continuo com uma equação onde dessa equação eu tenho quantas incógnitas? O V1 eu até sei quanto que vale, que eu dei aqui que era 20. Mas eu não faço ideia de quanto vale o VR1, não faço ideia de quanto vale o VR2 da malha 1 e nem o VR2 da malha 2. Então eu tenho uma equação com 3 incógnitas. Eu tenho como resolver uma equação com 3 incógnitas? Não tem. É por isso que a gente vai tentar ir um pouquinho mais longe. Agora que vai entrar uma parte que vocês devem ter prestado atenção lá. Lembra na parte da potência, que eu misturei uma fórmula com a outra, vocês acharam uma complicada? Então agora isso aqui vai virar padrão, então toma cuidado. Vamos lembrar que aqui a tensão também pode ser escrita pela lei de Ohm como I vezes R, certo? Então tensão é corrente vezes resistência. Logo, eu posso substituir cada V aqui pela sua corrente e resistência correspondente. Mas para que eu vou fazer isso, professor? Bom, primeiro, eu tenho os valores das resistências. E segundo, eu só tenho duas correntes. Eu não tenho 3. O que faria com que eu diminuísse pelo menos uma variável dessa equação. Mas e o que isso vai me ajudar? Isso vai te ajudar porque nós vamos fazer duas equações. Duas equações com duas incógnitas é altamente resolvível, tá? Ou solucionável, tá certo? Então vamos lá. Resolvível. Bom, então vai ficar assim. V1 menos o VR1. O VR1 vai ser quem? O R1 vezes o I1. Quem que é o VR2 da malha 1? Vai ser o R2 vezes I1. Cuidado, hein? Você só tem duas correntes. A corrente que passa por R2,1 é o I1. A que passa por R2,2 é o I2. Isso aqui vai ficar mais R2 de novo, só que agora vezes I2. Viram por que eu não posso cancelar esse com esse? Porque as contas são diferentes, ó. Os resultados vão ser outros, tá? Bom, nesse caso especificamente eu vou trocar por valores. Então vai ficar assim, ó, 20 menos. Quanto que é R1 vezes I1? Vamos lá, quanto que vale R1? Não vale 2? Então vai ficar assim, ó, 2 e 1. Tranquilo? Menos R2 vezes I1, que é 4 e 1. Mais 4 e 2, porque é o mesmo resistor só outra corrente agora. Isso aqui igual a 0. Como a gente tem uma subtração aqui de 2 e 1 com 4 e 1, você concorda que eles são iguais? Eu posso juntar eles aqui? Então vou pegar esse menos 2 e 1 com esse menos 4 e 1 vai ficar assim. 20 menos 6 e 1 é mais 4 e 2
igual a zero. Pronto. Eu acabei de criar uma equação onde eu tenho, basicamente aqui, duas incógnitas só agora. Tá certo? Então eu melhorei um pouquinho minha situação. Só para deixar mais organizadinho, bonitinho, eu vou transformar isso aqui e fazer o quê? Vou pegar tudo que está aqui, ó, esse menos 6 e 1 mais 4 e 2 e vou jogar para o lado de lá. O que acontece com esse valor? Tudo que é sinal muda, né? O que é mais vira menos, o que é menos vira mais. Então vai ficar assim, 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 20. E eu já joguei o 20 para lá também para ficar mais organizado. A gente está mais acostumado assim, né? Tanto vale tanto. Se você quiser pegar só o 20 e jogar para lá também pode? Pode. Então vai ficar menos 6 e 1 mais 4 e 2 igual a menos 20. Se você fizer isso, está exatamente igual também o que eu fiz. Ah, mas tá tudo, se trocar o sinal está tudo trocado. Se você tiver uma conta que todos os sinais estejam trocados, ela é igual, tá? Não muda nada. O que não pode acontecer é você esquecer de trocar o sinal. Isso é muito, tá? Regrinha de sinais. Então pronto, cheguei numa equação aqui que eu vou chamar de equação da malha 1, beleza? Tudo bem? Ninguém se traumatizou ainda? Se quiser perguntar, aproveita. Professor, eu só não... Pode falar. Eu não entendi a partir da segunda ali, ó. Qual Sinal, você associou aí 1 vezes 1. Aqui? É, Isso aqui é o V, ó. O que é o V? Não é I vezes E? certo. Quem que é o VR1? Que é a tensão desse resistor. Certo. Você concorda que é o próprio resistor vezes a corrente que passa por ele? Quem que é a corrente que passa por ele? Não é a I1 aqui, ó? Isso. I1. Da malha 1. Malha 1. Então, a corrente que passa nesse resistor é o I1 e o resistor é o IM1. Então, falar R1 vezes I1 é a mesma coisa que eu chamar de VR1. Entendeu? Porque o VR1 é o I1 vezes R1. E prossegue menos porque ela está ao contrário. Menos dessa fórmula aqui, ó. O sinal mais e menos, vejam que eu estou seguindo lá no começo. Esse sinal aqui eu tirei da lei de Kirchhoff. Entendeu? Na lei de Kirchhoff a gente já fez o levantamento. Quais tensões estão indo para o mesmo sentido e quais estão no sentido contrário. As tensões que estão indo no sentido contrário subtraíram. E as que estão no mesmo sentido somaram. Então, como eu peguei o V1 como referência, a única tensão que está no mesmo sentido do V1 é o VR2 da malha 2. Então, essa tensão e essa estão no mesmo sentido. Percebe? Ó, segue o dedo, tá? Aqui, ó, tá descendo, sobe, beleza? Então, essas duas estão no mesmo sentido. Sempre faz um movimento circular com o dedo assim que você não erra, beleza? E aí, o que acontece? Como esse cara está no mesmo sentido da V1, então ele soma com V1. E os outros subtraem. O que me deu essa equação aqui. O sinal de mais ou menos aqui veio da lei de Kirchhoff. O que está dentro parênteses eu tirei da lei de Ohm, que é uma simplificação. De V eu decompus em I vezes E. Agora, aqui embaixo eu substituí os valores e simplifiquei até chegar na equação mais simples que dá para chegar. Percebe? Mas o 6 era mais ali 4? Como? 20 menos 6 mais 4 ali. Na penúltima linha. 20 menos 6 mais 4. Isso. E ali para baixo ficou menos 4? Isso, porque eu troquei de lado. Eu peguei todo mundo e joguei pro lado de lá. Então onde era menos 6 ficou mais 6, onde era mais 4 virou menos 4. E aqui o 20 continuou com o mesmo sinal. É o que eu já estava comentando. Se você quiser pegar o 20 sozinho aqui e jogar pro lado de lá, aí vai ficar menos 6 mais 4 menos 20. Se tudo tiver com o sinal trocado, também tá certo. Então aqui ele repetiu 2 vezes o R2. Sim, porque nós temos um R2 da malha 1 e da malha 2. Tá. Isso sempre vai acontecer com o cara que estiver no meio do circuito, que estiver entre as duas malhas, certo? Tudo que tiver entre duas malhas sempre vai ter uma tensão de uma malha e a tensão da outra. Você tem que tirar depois o resultante disso. Só que por enquanto, vamos deixar quieto, a gente vai tirar o resultante no final. Talvez esclareça para você daqui a pouquinho, peraí. Ó, vamos fazer o malha 2 agora. Na malha 2, o que eu vou fazer é pegar o circuito agora do lado de cá, ó, tá? Vou desenhar ele de novo aqui pra gente lembrar quem é que faz parte da malha 2. Na malha 2, é o meu R1, meu R3, desculpa, R3, aqui é o V2 e aqui é o meu R2, beleza? Lembrando que aqui também nós vamos seguir os mesmos elementos que a gente já avançou aqui atrás. O sentido do V2 está vindo para cá. O R3 está seguindo para cá. O R2 dessa malha aqui está seguindo para cá. E o outro está vindo para cá. Então esse aqui é o VR2, 2. Esse aqui é o VR2,
1, beleza? Só para a gente separar quem quer ver. Agora eu queria com vocês observar aqui do lado. Então vamos lá. Ó, de novo, quem eu pego como referência aqui? Querem escolher? Pode escolher quem vocês quiserem. Vocês querem pegar o V2, R3, R2 da malha 1? V2. V2? Então vamos pegar o V2. Tranquilo? Todas as tensões que estiverem seguindo o V2 somam. Todas que estiverem no sentido contrário se subtraem. Beleza? V2 está seguindo esse sentido aqui, ó, sentido anti-horário. O R3 está no mesmo sentido ou no sentido contrário? No mesmo sentido. Se estiver no mesmo sentido, então você vai somar. Vai ficar mais VR3. Beleza? Agora vamos lá. O VR2 tem dois sentidos. Da malha 1 e da malha 2. Vocês querem pegar qual primeiro? Pode ser da malha 1? Está no sentido contrário ou no mesmo sentido? Contrário. Vai ficar menos VR2 da malha 1. E o VR2 da malha 2? Segue o mesmo sentido também, correto? Então a gente vai somar o VR2 da malha 2. Como eu disse, sempre vai acontecer, toda vez que você chutar o sentido igual de corrente dos dois lados, vai sempre acontecer uma menos a outra. Tá? Isso também é uma dica para quem for fazer, não se confundir na hora. Se der uma soma aqui, uma subtração entre as duas, presta atenção que você está errando em alguma coisa. Tá? Porque elas nunca vão para o mesmo lado. Uma está descendo, outra está subindo. Né? Então elas fazem sentido contrário. Isso aqui é igual a zero. Tranquilo? De novo, eu tenho uma equação que eu peguei da lei de Kirchhoff. Vamos decompor ela? V2 é V2 mesmo, não tem que mexer. O VR3 é esse cara aqui, que é o R3 vezes a corrente da malha 2. Vamos pôr número aqui, né? Que é o I2. Concorda comigo? Então vai ficar assim: R3 vezes I2. Cuidado para não dar empolgação, né? R3 vezes I3. Não tem I3 aqui, só tem I2. Então, cuidado para não seguir a empolgação aí, que é sempre isso é comum acontecer, tá? O VR2 da malha 1, a gente vai subtrair aqui, né? Então vai ficar o R2 vezes o I1. E vamos somar com o R2 vezes o I2. Isso igual a zero. Tranquilo? Agora vamos substituir o que vale, né? Então vamos pegar aqui, o V2 vale 9, que foi o valor da fonte, mais R3, que vale 6 vezes I2, vai ficar 6 I2, menos R2 vezes I1, que é 4 I1, né? Vamos colocar aqui 4 I1, mais R2 vezes I2, que é 4 também, só que é I2 aqui. Isso igual a zero. Vamos lembrar que se aqui é mais I2 e aqui é mais 4 I2, mais 4 I2 com mais 6 I2 dá 10 I2, muito bom. Então vai ficar 9 mais 10 I2 menos 4 I1 igual a zero. Beleza? Chegamos na outra equação. Só para deixar ela bonitinha igual a de cima, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui também e vou jogar pro lado de lá, pode ser? Inverter os sinais todos e vou colocar na ordem já, I1 primeiro, depois I2, tá? Então esse 1 que está aqui, que era negativo, passou para lá, ficou positivo. Então vai ficar assim, 4 e 1, positivo. O 10 e 2 que passou para lá, ficou menos 10 e 2. Igual a 9. O 9 eu deixei quieto do lado de cá. Então pronto, chegamos na segunda equação. Pessoal, esse é o grande segredo. Chegou aqui, acabou, tá? O que a gente conseguiu fazer aqui? Nós conseguimos criar duas equações do circuito com as mesmas duas incógnitas. Duas equações, duas incógnitas, nós conseguimos resolver isso por um sistema de equações. Todo mundo lembra como faz sisteminha de equação? Sim? Não? Pode. Sistema com essas duas equações. Então eu sei que 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 20. E eu sei também que 4 e 1 menos 10 e 2 é igual a 9. Beleza? Vamos ver quem que lembra de sistema de equação aqui. Toda vez que você vai resolver um sistema de equações, você pode partir por vários métodos. Um dos métodos é o seguinte: você pega a primeira equação, isola alguém aqui na equação, isola ou I1 ou I2 e vê o quanto que esse cara vale. Depois você pega o resultado dele e troca aqui dentro da segunda equação e vê quanto que dá. Se você fizer isso, a chance de você errar é alta, é grande, tá bom? Então, que método que eu vou propor aqui? O método de cancelamento, que é o mais fácil na minha opinião. Para você poder cancelar um elemento com o outro,
basta você multiplicar eles de forma que eles tenham o mesmo valor em cima e embaixo. Porque toda vez que você tem duas equações, se você juntar as duas equações e somar elas, você tem a equação resultado da soma também verdadeira. Como assim? Se eu pegar esses 6 e 1 e somar com 4 e 1, vai ficar assim: 10 e 1, menos 4 com menos 10 vai ficar menos 14 e 2, igual a 20 com 9 vai dar 29. Essa equação é tão verdadeira quanto as de cima. Se você não acreditar, é só fazer o teste depois, tá bom? Então essa equação aqui, ela vale tanto quanto essa quanto essa. Só que, claro, não resolveu nada. Eu vou continuar com 3 equações com 2 incógnitas. Então, nesse caso, eu não melhorei minha vida. O que eu faço, então, para melhorar minha vida? Eu vou tentar eliminar já um dos valores aqui, o I1 ou o I2. E aí eu deixo vocês escolherem. Quem que vocês querem eliminar? O I1 ou o I2? Professor, mas não tem nenhuma que tem um número igual. O I2. Hã? Não tem nenhuma que tem um número igual. Por isso que eu vou fazer agora uma multiplicação. Mas não é só por menos um que podia? Não, você pode multiplicar o que você quiser, cara. Fica tranquilo. tá. Qualquer número que, se você multiplicar todo mundo da equação inteira pelo mesmo número, a igualdade se mantém, certo? Se eu falar para você, ó, 2 mais 4 igual a 6, beleza? Esse aqui é uma conta que você sabe que é verdadeira. Se eu multiplicar isso aqui por 2, fazer assim, 4 mais 8 igual a 12, isso aqui não é verdade também? Eu multipliquei todo mundo por 2 e deu o mesmo. Quer dizer, a igualdade se manteve, tá certo? Então você pode multiplicar por quem você quiser, tá certo? Eu sei que vocês pediram para mim cancelar o I2, mas está mais fácil cancelar o I1 para ser. Bom, tanto faz aqui na verdade, né? Mas se você cancelar o I1 fica mais fácil pela multiplicação. Como que você resolve esse problema? Se você quer igualar esse com esse, basta você multiplicar um pelo outro, certo? Que nem acha o mínimo múltiplo lá, mesma coisa. Então eu posso multiplicar em cima por 4 e embaixo eu posso multiplicar por 6. Só que tem um detalhe aqui. Se eu quero eliminar o elemento, você concorda que na somatória um tem que ser positivo, outro negativo? Então o que eu faço aqui? Eu dou uma caprichadinha e coloco um deles, qualquer um deles, multiplicado por valor negativo, tá? Como aqui eu vou fazer por menos 6, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Vamos pegar a nova conta, que é bom de tabuada aí. 4 vezes 6, 24. 24 e 1 menos 4 vezes 4, 16. E 2 igual a 20 vezes 4, 80. Certo ou não? Beleza. Multipliquei todo mundo por 4. A igualdade está mantida. Ok? Aqui embaixo eu vou fazer menos 6 vezes 4 e 1. 4 vezes menos 6 dá menos 24. Beleza? Olha o que eu consegui fazer. Trocar o sinal deles. Onde é menos aqui, com menos vai virar mais. 10 vezes 6 dá 60. E 2. Isso aqui vai ser igual a, no caso aqui, 6 vezes 9, ou 9 vezes 6, como vocês preferirem, 54, né? Professor, mas... Oi? Vezes 4 Oi? vezes 4 Menos 54. Vezes como? Aí esse de vermelho. Aqui é menos também, tá, gente? Menos 54, tá? Não vamos confundir aqui. Tem que multiplicar todo mundo, inclusive o 9 vai ficar negativo também. Qual que você perguntou Esse aqui? de vermelho aí. Isso aqui? É para igualar. Se você quer igualar esse número com esse, você faz o que com ele? Você multiplica 6 por 4, não vai dar 24? Se você multiplicar 6 por 4, dá 24 também, ou 4 por 6? Entendeu? Então o que eu faço? Eu multiplico o de cima pelo de baixo pelo de cima. Sempre vai dar o mesmo número. Entendeu? Essa é a receita. Se você multiplicar esse daqui por, né, o de cima eu multipliquei pelo de baixo eu multipliquei pelo de cima. Você pode se aplicar em qualquer coisa, qualquer situação. Tipo se fosse um 20 embaixo. Mesmo que fosse um número quebrado aqui, 23,72. Se você multiplicar né, esse aqui por 23,72 também dá certo. Bom, nesse caso aqui então, 24 e 1 com 24 e 1 você pode cortar fora, o I1 deixa de ser um problema para você. Menos 16 com mais 60, aí vamos lá, né? Quanto que vai dar isso daqui? 44. Então vai ficar assim, 44 e 2, 80 menos 54, vai dar menos 20, vai dar 26, né? Isso aí, né? Então vai ficar assim, 44 e 2 igual a 26. Logo, quanto que vale o I2? 26 dividido por 44. Quanto que dá esse número aqui? Eu vou ter que pegar minha calculadora agora. Não estou muito bom, estou muito cabeça.
Então vamos lá, né? 26 dividido por 44 vai dar, em notação de engenharia, 590,91 miliamperes. Beleza? Então este é o valor do I2. Acabei de descobrir. E esse valor ele é real, beleza? Eu posso acreditar no valor que está lá, que ele realmente é o valor dessa malha 2. Detalhe interessante, o valor deu positivo. Então significa que mesmo tendo chutado a corrente da malha 2 no sentido contrário do sentido da fonte, ela está correta. A malha 2 tem uma corrente no sentido horário e não anti-horário, ignorando completamente o sentido da fonte que está aqui. Percebem aquilo que eu tinha comentado no começo? O senhor ali está menos 6? Aonde? Ali no vermelho? Menos 6. Aqui está positivo. Sim. Não. Na verdade agora é mais fácil. Agora o que eu vou fazer? Eu posso pegar qualquer fórmula. Eu vou escolher a primeira aqui porque, sei lá, porque eu quero. E eu vou trocar o valor do I2 dessa fórmula aqui por esse valor que eu acabei de encontrar. Vamos ver no que vai dar? Então vai ficar assim, ó. 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 20. Essa é a minha fórmula. Só que eu sei que quanto que vale o I2, não sei? Vale 590,91. Então vai ficar assim, 6 e 1 menos 4 vezes aquele valor ali que é 590,91 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar igual a 20. Dá para resolver essa equação, não dá? É uma equação do primeiro grau. Então nós vamos pegar esse valor que acabou de descobrir dos 590 lá e vou multiplicar ele por 4. Esse cara vai dar 2,36. Vai ficar assim, ó. 6 e 1 menos 2,36 igual a 20. Essa é a minha nova conta. Como esse número está subtraindo, eu posso jogar ele para lá somando, não pode? Então meu I1 vai ficar assim, ó. Já vou pôr direto, tá, gente? Vai ficar 20 menos o 2,36. Por quê? Porque eu estava... Menos não, desculpa, mais, gente. Estava menos, passou para lá, ficou positivo. Dividido por o nosso valor que está multiplicando o I1 aqui, que é 6. Então se eu fizer 20 mais 2,36 dividido por 6, vai dar 22,36 dividido por 6 e vai dar 3,73. Beleza? Portanto, chegamos no valor da corrente I1 também. Pronto, agora eu tenho as duas correntes que eu tinha proposto lá no início do exercício, I1 e I2. Qual que é o próximo passo agora? Né? Ah, inclusive eu até esqueci aqui, isso aqui seria o nosso quarto passo, tá, gente? Quarto passo é resolver o sistema. Beleza? E o quinto e último passo, encontrar a corrente falta. Como que eu encontro a corrente que falta? Agora que é o nosso sisteminha legal. Estão vendo isso daqui? Isso aqui é um nó, né? Simplificado agora. Quem que é a corrente final? A corrente final, para quem não sabe, é essa corrente que a gente tem aqui no meio. Que no começo a gente chutou ela como duas correntes diferentes, como duas tensões. Mas agora a gente sabe que essa resistência, ela não tem duas tensões ou duas correntes. Ela tem só uma corrente, só uma tensão. Só que a gente precisa saber como é que elas estão de acordo com o que a gente levantou do início, tá? Uma coisa que é importantíssimo você observar na nossa conta final aqui é que as duas correntes deram positivas. Tanto I2 quanto I1 ficaram positivos. O que significa isso? Se elas estão positivas, quer dizer que o sentido que eu chutei lá no início estava certo, tá? Se tivesse dado negativo, quer dizer que o sentido que eu chutei estava errado. Mas o valor ia ser o mesmo, ia dar lá menos 3, aí você sabe, ah, chutei no sentido errado. Beleza? Bom, eu vou desenhar aqui então para vocês o nó aqui. E aí vocês vão fazer o seguinte.
O nó é uma representação desse nó aqui, tranquilo? Porque aqui nós temos todas as correntes, exceto a do meio. Vamos pensar assim, o I2 está no sentido horário, não está? O I2 ele está chegando no nó ou ele está saindo desse nó aqui? Lembrando, o I1, desculpa. O I1 ele está vindo por aqui, né? Ó. O I1 estava aqui, ó. E o I2 estava aqui, ó. Então dá para perceber que nesse segmento aqui, que é o segmento que pertence à malha 1, ó, ele está chegando no nó, percebe? E o I2? O I2 está no sentido horário também, ó. Ele está vindo para cá, ó, então ele está saindo. Então eu tenho uma corrente 1 chegando e uma corrente 2 saindo. Nós devemos lembrar da lei de Kirchhoff para a corrente agora, que diz o seguinte: a soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual às que estão saindo do nó. Como eu tenho uma corrente chegando e uma saindo, eu preciso observar o valor delas. Então vamos prestar atenção aqui. Quanto que vale o I1? O I1 vale 3,73 amperes. Então a corrente 1 aqui, ó, vou até apagar aqui, vou colocar o valor. 73 amperes. E o I2, que é a que está saindo, é aquela que vale em cima ali, ó, que é os 590 miliamperes, né? Isso aqui dá um pouco mais de meio ampere, tá? Agora vamos perguntar, se está chegando 3,73 e está saindo 590 mili, está faltando chegar ou está faltando sair corrente do nó? Hã? Chegar? Não está chegando mais do que está saindo? Se está chegando uma corrente maior do que está saindo, é óbvio que aqui no meio tem que estar a diferença dessas duas correntes. Então você vai fazer com que essa corrente também ela vai estar saindo com certeza absoluta. Tá certo? E esse aqui vai ser o meu IR2, que passa por resistor 2, ó, né? Tá bom? E o IR2 vai ser o quê? Vai ser meu I1 menos meu I2. Então se eu pegar os 3,73 amperes e subtrair os 590,91 vezes 10 a menos 3, vamos ver quanto que dá isso aqui. 3,73 menos 590,91, né? Isso aqui deu 3,14, vai? 3,14 amperes. Então significa que eu vou ter uma corrente passando aqui no meio de 3,14 amperes. É óbvio que se você somar essa corrente com essa, dá essa, se você subtrair essa dessa, dá essa, né? Então as regras vão valer para qualquer corrente que você quiser achar ali dentro. Descobri a última corrente que faltava. Se quiser agora, dá para calcular as tensões, dá para calcular o que você quiser. Se for calcular a tensão, no caso aqui, eu vou pagar essa luz de baixo agora. Mas a conta terminou. Senhor, vai chamar ele. Acabou. Tá? A conta acabou aqui. É só se você quiser descobrir as tensões também. Por exemplo, VR1, VR2 e VR3. O VR1 ele vai ser I1 vezes R1. O VR2 vai ser o IR2 vezes o R2. E o VR3 vai ser o I2 vezes o R3. Cuidado só para não confundir aqui, né? Porque as nomenclaturas mudaram um pouquinho. A corrente que passa no R3 é o I2. A corrente que passa no R1 é o I1. E a do R2 eu acabei de chamar de IR2, tá? Por isso que eu dei esse nome. Então aqui você vai multiplicar 3,73 por... o valor era 2, né? Primeiro. Depois eu vou multiplicar 3,14 vezes 4. E depois eu vou multiplicar 590,91 vezes 10 a menos 3 por R3, que vale 6. Então se você fizer essa conta aqui, você vai chegar em todos os valores, tá? Se multiplicar por 4, vai dar 12,56 volts. Aqui vai ficar 3,73 vezes 2, que dá 7,46. E, por último, 6 vezes 590,91, que vai dar 3,55. Né? Ok? Se você quiser fazer as comparações lá, depois você consegue chegar também nos valores das fontes, beleza? Se você somar essa aqui com essa daqui, vai dar 20. 12 com 56 com 7, 46, vai dar o valor do V1. A V2, como estava uma subtraindo da outra, vai ser os 12 de 56 menos os 3,55, que tem que dar os 9. Entendeu? Então, aí você consegue fazer a verificação para saber se acertou ou não.